Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje temos a satisfação de falar sobre a Santa Casa de Misericórdia da Bahia. Órgão, 4 centenários, quase meio século de serviços prestados aqui à Bahia. Então, dentro de instantes, teremos aqui a presença do nosso superintendente, o nosso doutor Raimundo Dantas, que faz a parte de ação social e cultural da Santa Casa de Misericórdia. Dentro de instantes. Bem, como dissemos que nós hoje iríamos explorar um pouco do nosso convidado, o nosso superintendente, Dr. Raimundo Dantas, para que ele pudesse contar um pouco para nós dessa história da Bahia. Como eu disse, que realmente já vai para um órgão de meio século de serviços prestados aqui para nós. E é algo inédito, porque acredito que poucos tenham essa idade, digamos assim, de nascimento. Então, Raimundo, me permita, a satisfação de tê-lo aqui conosco. É recíproca. É uma alegria. Segundo, porque realmente a Santa Casa de Misericórdia é essa entidade conceituada que nós conhecemos, mas só de ver e de ouvir falar. Mas essa parte de histórico, todo o seu, digamos assim, arsenal, digamos, de atividade, merece ser explorado e dito para que os nossos telespectadores possam realmente entender o que é a Santa Casa de Misericórdia. E por isso, eu queria já lhe explorar um pouco para que você nos dissesse sobre essa história da fundação que já vai para 500 anos. Boa tarde, Sr. Luiz, telespectadores. As Santas Casas de Misericórdia nasceram, na verdade, em 1498. Obra de uma grande rainha, uma grande mulher, a rainha Leonor de Lancastre, esposa do rei Dom João II de Portugal. Ela tinha uma obra social muito grande, voltada especialmente para hospitais, ação social, cultura também, de modo que ela, ao se aproximar já da velhice, ela achou que devia criar uma instituição que mantivesse os trabalhos que ela tinha começado. Então ela bolou, inventou, baseado também em experiências antigas, de irmandades italianas, etc., o que chamou Santa Casa de Misericórdia. E a de Lisboa. E ela tinha pensado apenas em Lisboa. E não imaginou que, ainda antes de falecer, mais 40 já existiam no mundo todo. Hoje somos 800 Santas Casas no mundo inteiro, que foram aí plantadas pelo governo lusitano, né? Onde iam os grandes desbravadores, os grandes navegadores portugueses, iam criando cidades, e nas cidades eles implantavam imediatamente uma casa da Câmara e Cadeia, que hoje é a nossa Câmara de Vereadores, aquele prédio lá, e junto, em geral fora dos muros, por causa das doenças e tal, as Santas Casas de Misericórdia, que começavam sempre com um hospital. A nossa não foi diferente. Tomé de Souza, quando chegou aqui para fundar Salvador, fundou a Casa da Câmara, que está lá até hoje como Câmara dos Vereadores, né? E fora dos muros, os muros passavam pelo meio, mais ou menos, da ladeira da praça atual. Ali fora dos muros, na Misericórdia, onde está ali hoje o Museu da Misericórdia, foi a nossa casa-mãe. Ali foi o primeiro hospital da cidade, o Hospital
da Misericórdia, o Hospital da Caridade. Daí em diante não paramos mais. Chegamos até aqui com hospitais, com escolas, hoje com museus, hoje temos também orfanato, tivemos orfanato, hoje temos centros de educação infantil voltados para crianças de 2 a 5 anos. Juntamos um acervo artístico e histórico e documental muito grande, o que nos levou a criar o Museu da Misericórdia exatamente para disponibilizar para a população tudo aquilo que foi juntado, vamos dizer, durante séculos. E temos também um arquivo histórico, que por ter sido o primeiro arquivo da cidade do Salvador, tem um valor muito grande, tem documentos que são hoje tombados pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Por exemplo, os registros de escravos, que são interessantíssimos, né? Onde estão lá a quem pertenciam, a quem foi vendido, a marca do escravo no livro, tudo isso está registrado ainda daqueles tempos, né? Então, todo esse acervo nos faz viver esta realidade tradicional e, ao mesmo tempo, estarmos nos adaptando sempre, não é, ao contexto social e econômico que emerge da comunidade. Ontem mesmo inauguramos no Hospital Santa Isabel, que hoje é o maior hospital do Nordeste, que é o sucessor daquele Hospital da Caridade que Tomé de Souza fundou. Ontem inauguramos uma nova bioimagem com aparelhos os mais avançados aqui na Terra. Foi uma festa muito bonita ontem. Então, é isso, a nossa Santa Casa. Agora, me diga uma pequena coisa. Holding social. É verdade. Agora, me diga uma coisa. Neste fato, digamos, do arquivo, do museu, tudo isso está lá na Misericórdia? O arquivo fica na Pupileira, na antiga Pupileira. Sim. O museu, sim, fica lá na nossa antiga sede, na Misericórdia. Então, lá tem documentos importantíssimos, né? Tem sim. E, inclusive, a gente recebe visitas isso que eu iria de lhe perguntar, pesquisadores. se realmente esses museus eram assim visitados por pessoas que desejavam, digamos, usufruir um pouco dessa sabedoria. Temos muitos livros, inclusive, que foram publicados a partir de pesquisas ali no museu, no nosso arquivo histórico. E até hoje nós recebemos anualmente muitos pesquisadores estrangeiros que vêm exatamente para fazer pesquisas nos nossos documentos. Agora, me diga uma coisa, você falou na Pupileira, e a gente está acostumado a ver a Pupileira, que antigamente tinha um trabalho espetacular, inclusive dessa assistência infantil médica, né? Exatamente. Eu me lembro bem de uns professores que foram Deus né, do passado, que era exatamente... Dr. Peroba, exatamente, figura, né? E então, me faz lembrar a dedicação deles. Como é que ainda está nesse contexto? Continua. A Pupileira tem esse nome porque pupilo era muito utilizado na época como órfão, né? Eram chamados pupilos. Então, ali era um orfanato, por isso chamava Pupileira. Orfanato este que é oriundo da chamada Roda dos Expostos, que é um trabalho muito bonito, talvez essa geração não conhece, mas as crianças que eram rejeitadas por suas mães, por diversos motivos, essas mães podiam colocar essa criança na roda chamada. Era um grande cilindro que era aberto para um lado e para o outro e fechado dentro. Então, a mãe chegava ali, colocava a criança, virava o cilindro, então aquela abertura passava para dentro da Santa Casa, do prédio, e tocava um sininho que tinha fora. Aí alguém da Santa Casa, que estava ali de plantão, recolhia a criança, e assim foram milhares de órfãos criados pela Santa Casa ali na Pupileira. Né? Até que a legislação mudou, se tornou ilegal receber órfãos sem identificação, etc. Então a gente deixou de fazer isso. E hoje a gente continua vendo o drama das crianças lançadas no lixo, etc. É verdade. Porque já não tem uma roda não que tem possa receber. Não é? Acabando, portanto, o orfanato, passamos a ter o internato e, a partir deste século, quer dizer, em 1999, esse internato foi encerrado para exatamente podermos nos adaptar, nos contextualizar. E passamos, então, agora a ter centros de educação infantil.
onde recebemos crianças entre 2 e 5 anos, e elas são ali educadas, elas têm 5 refeições por dia, têm assistência médica, odontológica, nutricional, passam conosco o dia inteiro. Pais levam de manhã e voltam de noite. Entendi. Então nós temos hoje 7 centros de educação infantil. Um ali na Pupileira, mantendo a tradição do lugar, né, com 270 e poucas crianças, e mais 6 outros centros espalhados no bairro da Paz, não é? Onde atendemos mais 720 crianças. Agora, me diga uma coisa, quer dizer, é esse processo, como hoje tem as creches e tal, quer dizer, é o mesmo sistema. Quer dizer, a mãe vem de manhã, deixa a criança e vem voltar no fim da tarde. No fim da tarde. Ela fica o dia inteiro conosco. Então... Agora, me diga uma coisa, antigamente, se não me falha a memória, existia irmandades, freiras, né, que atendiam lá. Agora, essas irmandades hoje já não existem. Nós tínhamos muitas feiras nos hospitais, não é? No Hospital Santa Isabel e lá também na Pupileira. Ainda tem? Não tem mais. Com o tempo, as irmãs dos hospitais foram sendo substituídas, vamos dizer, por enfermeiras profissionais. Isso é uma tendência na saúde no mundo inteiro. E também lá passaram a ser substituídas também por professoras leigas e pedagogas, psicólogas, de maneira que, aos poucos, já não temos mais irmãs lá. Também, se a gente fizer assim uma análise, nós vamos ver, por exemplo, o envelhecimento desse pessoal. É verdade. Eu lhe digo isso porque eu fui diretor de hospital do Exército e aqui, por exemplo, nós tínhamos também irmãs. Né? Eu fui também diretor de Fortaleza, já lá não alcancei, mas aqui eu realmente alcancei algumas. Porque vai envelhecendo e a Irmandade chama. Exatamente. Na verdade, porque ela, na verdade, já não tem mais aquela mobilidade. É verdade. Tudo As em nossas si que duas últimas irmãs têm 3 anos que voltaram para Recife, onde vão ficar na casa da mãe, estão lá já. Estão bem, por sinal, de vez em quando a gente se comunica, mas estão realmente velhinhas. A irmã já não podia. Agora, me diga uma outra coisa. Depois nós vamos falar no último, nos hospitais. Certo, né? perfeito. Agora, pergunto eu, tem alguma outra unidade com uma outra atividade, alguma coisa desse tipo? Na Santa Casa? Na Santa Casa nós temos ainda o cemitério, o cemitério do Campo Santo. Já tivemos o de Quintas. Muitas dessas coisas passaram pela Santa Casa e depois foram para o governo, ou voltaram para o governo. Entendi. Né? À medida que as próprias estruturas governamentais, municipal e estadual, foram se estruturando, foram crescendo. Né? Nós, como entidades mais antigas, passávamos o bastão, vamos dizer assim. Entendi. Mas permanecemos com o Campo Santo. O Campo Santo está lá até hoje, que é o grande cemitério mais antigo, mais tradicional, mas que também busca se modernizar. Exatamente hoje, né, nesta quarta-feira, nós estamos lançando, às 18 horas, o novo velório online, que é uma modernidade que estamos oferecendo como serviço a partir de hoje. Como é que funciona? Então, funciona. A pessoa que faleceu tem parentes no resto do Brasil ou no resto do mundo, em qualquer lugar do mundo, que não pode vir ao enterro. Certo. Então, a família passa para ele a senha, ele, onde estiver, entra no site do Campo Santo, www.camposanto.org.br, e assiste com 3 câmeras, som e imagem, tudo que está acontecendo no velório. Se tiver uma missa, se tiver pessoas falando, de lá vai se ouvir, vai poder participar do velório, até a hora do enterro. Ainda tem outra câmera no corredor que acompanha a saída do féretro até entrar no cemitério. Então, isso vai disponibilizar a possibilidade às pessoas de estarem juntas, né? Mesmo virtualmente. É interessante isso. A partir de amanhã, a partir de hoje, a partir de hoje já está funcionando. Já. Porque quarta-feira é amanhã. Então, a partir de quarta. Aliás, amanhã não é aqui do nosso programa. Na verdade, é hoje mesmo, você tem razão. Hoje, e que esse é um fato que vai acontecer.
Agora, tem alguma outra unidade assim, mais especial? Atualmente nós temos agora o cerimonial Rainha Leonor, que está muito badalado, né? Que é um espaço disponibilizado para casamentos, formaturas, etc. Está sendo muito solicitado. É aquele da Pupilê? É na Pupilê. Já fui lá umas duas vezes. Então, tá muito bonito. Ali né? é um lugar ótimo para casamento, porque além de se ter a capela, que é lindíssima, a capela da Senhora das Vitórias, é muito bonita a capela, tem todo aquele túnel das pitangueiras, que a noiva passa por dentro, vai sair lá dentro do salão. O salão muito grande, tanto a igreja quanto o salão estão refrigerados, né? De modo que é possível caber ali 1.000 pessoas num casamento. Além de ter o estacionamento para 300 e poucos carros lá dentro. Eu tive a oportunidade de ver realmente que ficou muito bem adaptado. Né? E tem, digamos assim, uma aceitação muito grande. Muito grande. Né? Nós estamos já alugando o espaço para casamentos agora em 2014. É mesmo? 2013 já está fechado. 12 nem se fala. Já estamos com casamentos para junho, julho de 2014. Que as noivas se preparam muito cedo, né? É verdade. Muito antes. Uma antecedência fantástica. Que coisa, agora é importante. Eu acho que muita gente não imaginava dessa antecipação. Isso, é verdade. Mas as noivas se antecipam muito. Agora, é bom que se diga, tanto o cerimonial como outros serviços que a gente oferece remunerados, são para que possamos manter as obras sociais. Por exemplo, o cerimonial Rainha Leonor é um dos fatores de geração de recursos para a manutenção desses centros de educação infantil todos. Né? Do Centro de Formação e Qualificação de Mão de Obra que nós temos no bairro da Paz também, o Avançar, por onde passam mais de 3.000 jovens por ano, buscando e obtendo qualificação profissional em diversas profissões e também colocação no mercado de trabalho. Então, tudo isso, a própria área cultural é sempre deficitária também, museu, tudo isso, de modo que a gente tem que ter alguma receita para cobrir essas despesas. A mesma coisa vai acontecer no hospital, onde a gente também recebe participantes particulares, pacientes de planos de saúde, para com essa renda poder sustentar 60% de toda a assistência médica que é de graça, que é dada para as pessoas que não podem pagar. Então, antigamente não precisava isso, nós tínhamos doações maravilhosas, gente que deixava heranças inteiras. Sim. Antigamente era assim. Aquela pupileira mesmo foi comprada com uma doação feita por um grande benemérito da época. Mas hoje essas doações já não existem mais. Hoje temos pessoas que pagam por mês uma pequena mensalidade para ajudar, mas nada vultoso como no passado tivemos, né? A Santa Casa, nos seus inícios, até o começo do século XX, fim do século XIX, ainda recebeu muitas doações. Então a gente teve que ir buscar essa renda e buscar esse recurso financeiro de outros modos. Agora, me diga uma coisa, digamos assim, dentro do organograma, me parece que o mais elevado é o provedor. Na verdade, seria a Assembleia Geral, vamos dizer assim. Sim, dentro do contexto, mas aí da parte executiva. Na parte executiva, sim. Na parte executiva. Então, nessa parte executiva tem um provedor e toda uma equipe que o cerca. Nós temos duas estruturas, vamos dizer, que se somam. A primeira é da própria Irmandade. É formada pela Assembleia Geral, o definitório, a mesa administrativa. E esta mesa tem o provedor, a vice-provedora, no caso agora é uma mulher, um escrivão e um tesoureiro, e mais 7 irmãos chamados mordomos, que se dedicam cada um especificamente a uma obra. Entendi. Não é como especialistas. Essa equipe toda trabalha de graça, são todos voluntários. Agora, é claro que a gente não poderia manter com voluntários todo o trabalho. Então, com o passar dos anos, Santa Casa foi tendo que ter empregados, e hoje são 5.000 empregados em Salvador, 5.100 mais ou menos, pessoas que trabalham, fora os médicos que não são empregados, são mais uns 400, e mais uns 200 voluntários que não são da Irmandade, mas são outras pessoas que fazem trabalhos voluntários também. Então toda essa equipe tem uma gestão profissional, vamos dizer, que são 3 superintendentes.
subordinados, nós todos, diretamente ao provedor. Entendi. Um superintendente cuida da área de saúde, eu que cuido da parte que não é saúde, ou seja, cultural, social, né? Campo Santo, todas essas coisas, museu, tudo isso fica comigo, as escolas, as crianças, essa área, tudo que não é especificamente saúde. E temos um terceiro superintendente que cuida do apoio, das áreas de apoio financeiro, administrativo, recursos humanos, informática, que é importantíssimo, engenharia, enfim, jurídico, essas outras funções que são de suporte para nós outros que trabalhamos com as atividades fim. Mas o provedor é o nosso grande líder, não é? É realmente quem responde pela instituição, não recebe um tostão para isso, mas está lá tempo integral, comandando tudo. É um trabalho devotado, né? Não tenho dúvida. E hoje nós temos um provedor jovem, o doutor Zé Antônio Rodrigues Alves, que foi secretário de Saúde do Estado, homem empresário, tem consultoria, etc. Muito culto, muito preparado e muito jovem, muito ativo, de modo que está também dando sua grande contribuição, fazendo a gente crescer, fazendo a Santa Casa crescer ainda mais. Agora me diga uma coisa, e a periodicidade, digamos assim, do tempo, digamos, dessa diretoria, dessa mesa? Essa mesa tem 3 anos de gestão, é eleita pela Irmandade. Nossa Irmandade tem aproximadamente 400 e poucos membros, né? E nós elegemos essa mesa, essa diretoria, por 3 anos. E pode ser reconduzida por mais 3, reeleita. Sim. Então, no máximo, ela fica 6 anos. Depois então tem, digamos assim, toda essa parte. Agora me diga uma coisa, aí vamos falar de uma parte importante que realmente é o nosso Hospital Santa Isabel. Né? Como você disse, ele hoje tem a abrangência pela sua extensão aí do Norte e Nordeste. O maior hospital do Norte e Nordeste. Norte e Nordeste. E me fale um pouco dessas atividades. O hospital é a nossa atividade mais pesada, no sentido assim de que ocupa mais gente, demanda mais recursos, exige uma atualização permanente de equipamentos, em geral importados, são caríssimos. Então, é um trabalho belíssimo, não é? Que está aí há 462 anos. E ele se estende não só ao Hospital Santa Isabel, porque também, tradicionalmente, a Santa Casa, durante toda a sua história, administrou hospitais públicos. Então, atualmente, nós administramos a maternidade Zezito Magalhães, lá no IAPI, que também é a maternidade de referência norte e nordeste do país. É uma maternidade belíssima, ela pertence ao governo, foi o governo que construiu, mas nós administramos, porque todo o pessoal é nosso, a gestão é nossa, de modo que ela é gerida como se fosse uma empresa privada. Entendi. Né? Temos também o posto de saúde de cardiologia, Adriano Pondé, que fica ali na Maralina, é um posto da Prefeitura Municipal. Sim. Mas como é especializado em cardiologia, e nós somos a referência em cardiologia no Norte e Nordeste, então é a Santa Casa também que tem seu pessoal lá dentro e administra. Além disso, temos também hoje uma clínica aí em Ondina chamada Mover, que também cuida dessas áreas ligadas à ortopedia, movimento, etc. De modo que, além disso, a escola de enfermagem, técnicos em enfermagem, Rosa Gaturno, que também já tem mais de 70 anos de funcionamento, formando técnicos em enfermagem, que vão ajudar os nossos hospitais e também os outros todos, né? De modo que essa é a área de saúde. É a área que a área de saúde tem 80% do pessoal nosso ou mais trabalha na área de saúde. Né? Agora me diga uma coisa, só para que nossos telespectadores possam entender. Se não me falha a memória, nós... Não tem falhado até aqui. Né? Obrigado. Eu quero lhe dizer o seguinte, comumente nesse setor, digamos, de enfermagem e correlatos, a gente tem, só para entender a história do técnico de enfermagem, me parece que é exatamente a gradação, vamos dizer, tem um atendente, aí vem a auxiliar de enfermagem,
vem o técnico de enfermagem e depois é que vem, como se chama, o NU, o nível universitário, que é a enfermeira NU. Mas tem os mais atendentes... alguma outra coisa não, aí nesse olha, meio? os atendentes e os auxiliares já não existem mais, porque a legislação obrigou a que eles tivessem que fazer o curso de técnico. Ah, é? De modo que hoje todos Mas são não técnicos tem, ou hoje nível não tem superior. mais auxiliar? Não tem mais. Auxiliar não tem mais. E essas escolas que formam, às vezes, auxiliar de enfermagem? Não formam técnicos em Agora enfermagem. já estão todas formando elas. agora? Ah, bom. Tá Todas foram. A nossa, por exemplo, também formou Então, auxiliares muito tempo agora depois. Então foi suprimido, técnicos, né? A legislação obrigou a isso. Já uns 10 anos para cá, todo o pessoal que era auxiliar, que não tinha formação técnica, teve que ir para a escola fazer a formação técnica. Entendi. É como os professores primários também, que a legislação está obrigando uma todos a irem fazer o curso superior. Melhorar a qualificação. Para melhorar esse atendimento. Né? Exatamente. Isso aí é um fato. Agora, me diga uma coisa, na história do Santa Isabel e tal, porque hoje a dificuldade de todos esses estabelecimentos de saúde é você ser autossustentável, porque a despesa é muito elevada e os recursos, às vezes, são parcos. Quase sempre. Então, ele pergunta como é que funciona esse equilíbrio? Nós temos Não tem algum déficit, alguma coisa não que... Tem. Não, felizmente, nós temos um balanço muito bom. Temos conseguido. Esse provedor, inclusive, que é um especialista em gestão, né? Ele é administrador profissional. Então, hoje nós temos um caixa bastante bom, que nos permite crescer, etc. Mas como 60% dos nossos serviços são voltados na saúde, digo, voltados para a população que não paga. Então, o SUS remunera, vamos dizer, parte desse gasto, porque não cobre de jeito algum, lógico. não é? E tem sempre atrasos, porque o SUS é administrado pela prefeitura. Então, tem atraso, a nossa aqui passou por algumas dificuldades sempre e tal. Mas, por outro lado, nós temos planos de saúde que a gente recebe, não é? Então, os planos de saúde vão pagando e a gente vai fazendo a coisa acompanhar, né? Nossa Senhora da Misericórdia também ajuda, lá de cima, viu? Agora, me diga uma coisa que eu ia exatamente lhe perguntar. Esses equipamentos que vocês estão sempre reinvestindo e acompanhando a nova tecnologia, tem alguma doação que vem do governo? Do governo temos aquela participação no orçamento. Né? E nesse aspecto, inclusive, a bancada da Bahia no Congresso tem ajudado muito. Todos os partidos, é verdade, todos os partidos têm ajudado. Então, naquelas emendas, sempre tem lá a nossa participação. E nós temos também uma equipe que trabalha indo a Brasília, voltando, porque sem isso, realmente, a parte de equipamento seria dificílimo colocar, porque são muito caros, muito caros. E como atendem em 60% dos casos a população pobre, então, mais do que justo. O governo tem ajudado graças aos nossos deputados. Mais do que justo. Sim, pois é. Eu me lembro bem que como temos tido uma receptividade muito grande dos deputados da Bahia. Só poderia ter, né? Fantástico. Eu, como tive essa vivência por 12 anos, sabe bem então o que sei bem isso, como é que como funciona essa história, né? O famoso AGU, né? Mais ou menos aí tem que realmente nesse contexto e a bancada ela sempre foi exatamente unânime nesse contexto, né? De dar esse total apoio, porque não poderia deixar de ser. A nós e aos outros filantrópicos da Bahia. Com certeza, é lógico. Que também tem recebido esse apoio, uma tradição mesmo. Geral. Né? Todos os partidos. Eu mesmo vivi um pouco de experiência nesse particular do SARA. Eu fui feita uma artroscopia lá no SARA, o atendimento, que também é de primeiro mundo. Né? Então, essa coisa funciona. E o nosso Santa Isabel realmente é um hospital referência, como você já disse, e agora dotado de mais recursos, que isso
E ele, o Santa Isabel, tem aquele prédio antigo, belíssimo, que tem 119 anos, é verdade. Final do século XIX. Mas a pessoa, às vezes, não vê, atrás daquele prédio já tem várias. Há uma floresta de novos prédios Aliás, com especialidades. Eu vou lhe dizer uma coisa. Quando eu passo pelo Vale de Nazaré, eu fico muito emocionado, porque um colega nosso, saudoso, e a mim particularmente, que era muito amigo, Celso Figueiredo. E vocês, e viram vocês dedicarem a ele lá o Centro Médico. E o Centro Médico. Eu, quando passo ali, eu fico grande figura, tão agradecido. Celso, era gente muito boa. Grande então, pesquisador. Eu vejo ali e fico sempre agradecido que o reconhecimento pela sua vivência, pelo seu trabalho maravilhoso, prestou belo serviço para o que ele deixou, digamos assim, de profissionais nessa especialidade de angiologia. É verdade. Agora, Raimundo, eu queria já nesse final nosso, que passa rápido, o que é que você poderia ter de querer transmitir aos nossos telespectadores, até concitando alguma colaboração, alguma coisa desse tipo, o espaço está aí ao seu dispor. Tá bom, muito obrigado. Essa da casa é filantrópica, ela vive realmente para a comunidade e da comunidade. De modo que, é claro que a gente aceita doações, especialmente para compor essa área social dessas crianças todas, né? Especialmente o bairro da Paz, que é um bairro muito populoso e carente, de algum modo. Nós estamos ali com a base da educação daquelas crianças. Né? Também, trabalho voluntário a gente também aceita e utiliza muito. Nós, além disso, também fazemos treinamento dos voluntários que têm aptidão, por exemplo, para contar história. E essa inscrição para que esses voluntários... é lá na Pupileira. Na Pupileira, exatamente. Tudo pode ser feito lá na Pupileira. Viu? Nos setores específicos de ação social. Procure o setor de ação social e serão bem recebidos. Nós hoje temos um grande grupo de voluntários que foram treinados por nós num curso que demora 6 meses para contar contar história para crianças que estão hospitalizadas, que é um problema enorme. E fazer também palhaçada, que é clown, com as crianças, toda aquela história, né, que faz com que a criança saia da tristeza, passe a aceitar tomar medicação, passe a aceitar realizar os procedimentos médicos e ajuda a se curar, né, pela autoestima. Então, também, aí a gente trabalha só com voluntários, não só nos nossos hospitais. Atendemos 11 hospitais dentro de Salvador com nossos voluntários, que vão para os outros hospitais também ajudar. Meus telespectadores, está o convite. As inscrições podem ser feitas lá. Aquelas pessoas que queiram doar um pouco do seu trabalho, do seu carinho, porque isso aí importa muito carinho. Né? Exatamente. Porque a massa que vai ser trabalhada é aquela que a base mais do amor. O amor é que parte do amor. A técnica só complementa, mas o amor é que faz a coisa acontecer. Pois bem, então eu quero lhe agradecer por esse momento e esse espaço está aberto para que alguma coisa que você tenha e que tenha necessidade, de qualquer maneira, comunicação é comunicação. Que a gente precisa divulgar qualquer coisa, nós estamos aqui à sua disposição. Agradeço muito. Foi uma alegria muito grande estar aqui com você. Um grande abraço e felicidades dessa caminhada, tá? Muito obrigado.